E ontem, dia 8 de dezembro, eu conferi o lançamento do livro Desespaço, do autor Teófilo Arvelos. Eu fiz algumas matérias pela Rádio Tribal e a partir de agora a gente confere algumas delas. E a primeira pessoa com quem eu converso é exatamente o autor da noite, o autor do livro, Teófilo Arvelos. E Teófilo, de antemão, eu pergunto para você o seguinte: em que sentido esse seu quinto livro se difere dos demais, ou em que sentido ele seria uma continuidade dos demais, ou haveria aí um pouquinho das duas coisas? Eu acho que haveria um pouco das duas coisas, Lívio. No sentido de continuidade, eu diria que ele traz alguns elementos que vêm se repetindo nas minhas obras. Por exemplo, o elemento da intertextualidade, o diálogo com outros livros, com outros textos, com outras poesias. Isso é uma coisa que vem acompanhando a minha trajetória literária e que também está presente na obra. Esse é um exemplo de continuidade. Mas de inovação, podemos dizer assim, eu diria que esse livro ele é o mais filosófico e o mais geográfico. Eu quis dar uma ênfase mais geográfica nesse livro, até mesmo porque uma das minhas inspirações para escrevê-lo foram as leituras que eu tive ao longo do meu curso de geografia que eu faço na Unicamp. Para a galera que está ligada na Rádio Tribal, Teófilo, como é que você definiria o livro Desespaço? Eu definiria como um livro de poesia que tem como fio condutor o que eu chamei de desespaço, que é o espaço que acessamos quando pensamos, quando sonhamos, quando lemos, quando imaginamos. Esse espaço não material, mas que todos nós frequentamos todos os dias. Quando nós estamos a sós, quando nós conversamos com os outros e pensamos. Esta possibilidade de mundo, de universo, que é justamente o universo da própria literatura, que eu chamei de desespaço. E a minha grande tese nesse livro é que um livro é também um desespaço, porque em um livro cabem todas as coisas, cabem todos os tempos, e eu acho que todo livro é, de certa forma, chamado a atemporalidade. Teófilo, a gente está batendo esse papo aqui durante o lançamento do seu livro. Para a galera que não esteve ou que não está aqui no armazém, como é que o pessoal pode adquirir o seu livro? O pessoal que não pôde vir hoje pode entrar em contato comigo através das redes sociais, ou se não, digitando no Google o nome do livro e o meu nome de autor, você encontrará o livro nas melhores lojas. Valeu, Teófilo. Obrigado, viu? Também ontem, lá no armazém, durante o lançamento do livro Desespaço, tive a oportunidade de bater um papo com o Dácio Arvelos. Ele é o pai do Teófilo, que lançou o livro, e o Dácio foi locutor aqui em Patos de Minas durante algum tempo. Sobre esse e outros assuntos, eu conversei com ele ontem. Beleza, e agora pela Rádio Tribal, eu vou bater um papo com o Dácio Arvelos. De repente, você que é ouvinte de rádio aqui em Patos de Minas, se lembra? O Dácio está aqui fazendo gesto há muito tempo. Daqui a pouco eu pergunto há quanto tempo, mas contextualizando, o Dácio trabalhou em rádio aqui em Patos de Minas, ele foi locutor da FM Liberdade, ele é o pai do Teófilo e, evidentemente, está aqui conferindo o lançamento. Eu vou bater um papinho com ele para que ele fale um pouquinho sobre a vida dele, um pouquinho sobre o Teófilo e um pouquinho sobre o tempo de rádio, e exatamente sobre a sua época no rádio, que eu começo esse nosso bate-papo aqui. Dácio, inicialmente, boa noite. E em que período você trabalhou no rádio aqui em Patos? Boa noite, Lívio, ouvintes. Prazer estar aqui com vocês. Eu comecei na Clube, quando era ainda AM, né, 770. Eu fazia lá o radar, junto com o Bernardo Franco. E quando da criação da FM Liberdade, eu pedi transferência para ela, porque era do mesmo grupo, né? Sim. Então, fui praticamente o primeiro locutor da Liberdade. Trabalhei lá por 4 anos. A Liberdade já está com, se não me engano, 33, então tem aproximadamente 29 que eu deixei.
A Liberdade, desde o início, uma audiência boa, né? Nos trouxe uma experiência boa como radialista e deixou muita saudade. Um serviço que eu fiz, gostei e tenho saudade, sim. E você não pensa em, de repente, no futuro, voltar para o rádio, seja como for, seja para uma rádio, digamos, tradicional, seja, quem sabe, no futuro, uma rádio online, isso passa pela sua cabeça ou não? Passa. Assim, uma rádio comercial, talvez, porque hoje eu estou morando na fazenda. E eu vim morar na cidade novamente, não pretendo, por enquanto. Mas com a tecnologia, eu sei que dá para transmitir de lá, se for o caso. Mas eu penso nessa rádio como a Rádio Tribal, pela web. Inclusive, eu já tenho um pequeno projeto, porque atualmente eu produzo cachaça. E a gente tem uma associação dos produtores de cachaça do Cerrado Mineiro. E eu até já sugeri para essa associação a criação de uma rádio para divulgar os eventos da nossa associação. Então, logicamente, se a gente criar a rádio, seria a tal Rádio Cachaça, né? Mais do que óbvio, né? Mas a gente tem esse propósito, a gente tem essa ideia, agora falta amadurecer a ideia e levar a punho nisso aí. Cara, muito bom. Rádio Cachaça. Se eu tivesse pensado antes nesse nome, a Rádio Tribal não se chamaria Rádio Tribal, mas Rádio Cachaça. Excelente nome. Antes de a gente falar um pouquinho sobre o Teófilo, seu filho, lançando mais um livro hoje, eu queria que você comentasse sobre essa sua decisão de largar a cidade e ir para a roça. Você acabou de falar que não é sua intenção voltar para a cidade. Como é que se deu essa decisão na época? Era algo em que você já estava pensando? Foi algo que veio subitamente? Como é que foi? Eu dizer que foi só uma coisa é difícil, é complicado. Mas assim, a minha origem já né? Eu voltei para onde eu nasci. Vim para a cidade, estudei, trabalhei, achei bom, vivi uma época muito boa aqui, inclusive na minha época de rádio. Naquela época eu achava que era a melhor vida que eu poderia ter. Mas é interessante, Lívio, durante algum tempo eu observava as pessoas da cidade trabalhando, sempre com o sonho de que quando aposentasse queria comprar um pedacinho de terra e morar no campo. Eu fiquei muito tempo observando isso e eu já tinha condição de fazer isso antes de aposentar. E ninguém sabe até quando vive, né? Então eu pensei que talvez não fosse necessário eu esperar aposentar para depois voltar para o meu cantinho. Resolvi voltar, uma decisão tomada não de impulso, mas pensada. Ocorreu uma situação favorável para isso. Tomei a decisão, voltei para a fazenda. Estou satisfeito lá, da mesma forma que eu estava satisfeito aqui naquela época, porque eu acho que a vida da gente é cada dia, cada momento, e a gente não deve arrepender do que fez, né? A gente deve valorizar o momento presente. Cada situação é uma situação, cada dia é um dia. Estou feliz lá. Se um dia, eventualmente, acontecer de eu resolver voltar para a cidade, acredito que aqui também eu serei feliz. Mas atualmente, no momento, estou feliz lá. Cara, muito bom. Queria que você falasse agora do seu filhote, Teófilo Arvelos, lançando hoje o 5º livro. Pois é, mais uma alegria, mais uma satisfação para a família, né? Para os amigos. E eu, como pai, claro, muito orgulhoso, não só pelo fato de eu estar sempre escrevendo, sempre produzindo algo literário, mas orgulhoso da pessoa na qual ele está se tornando, está se formando, né? Um bom caráter, uma boa pessoa, íntegra e muito direita. Então, assim, é um filho que eu acredito que qualquer pai, qualquer mãe gostaria de ter. Muito orgulhoso, realmente. Valeu, Darcio. Muito obrigado, hein?